estamos de volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o sociólogo e professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner de Mello Romão. Estamos falando sobre a corrupção. E para iniciarmos esse terceiro bloco do Ação Nacional de hoje, nós vamos chamar um VT, que é o Portal da Transparência, que foi eleito o quinto melhor prática de gestão pública. Acompanhe o VT. Mais de 12 bilhões e meio de reais devolvidos aos cofres públicos e quase 150 operações em conjunto com a Polícia Federal. Esses são apenas alguns números do balanço de 12 anos de trabalho da Controladoria Geral da União, a CGU, criada para prevenir e combater a corrupção. Neste período, mais de 5.000 agentes públicos e 4.000 empresas foram punidos por envolvimento em crimes. Os dados foram divulgados na abertura da Semana de Combate à Corrupção. O Portal da Transparência, eleito pelas Nações Unidas uma das 5 melhores práticas de gestão no mundo, também foi destaque no balanço da CGU. Com informações detalhadas sobre os gastos do governo, o portal permite o controle social sobre as contas públicas. Nenhum país do mundo tem um site que mostre as despesas detalhadamente em bases diárias nas dimensões do Portal da Transparência, com 14 milhões de acessos de cidadãos neste ano. Para marcar a data, a CGU também entregou os prêmios do segundo concurso de boas práticas, que reconhece iniciativas de combate à corrupção dentro dos órgãos do Poder Executivo Federal. O Ministério da Educação foi um dos premiados por causa de melhorias nos controles internos. Nós temos certeza de que a educação é o principal caminho para que a gente possa reverter essa situação de corrupção no país e possamos avançar ainda mais, tornando esse país desenvolvido e não livre da corrupção, mas, com certeza, reduzindo a corrupção a partir da educação e dos princípios e valores que nós podemos dar através da educação. O Portal do Consumidor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também recebeu o prêmio de boas práticas na categoria Promoção da Transparência. O site foi criado em janeiro deste ano para facilitar o acesso do cidadão a canais de denúncias e reclamações e já teve mais de 1,5 milhão de acessos. O Portal do Consumidor foi uma forma que a Anatel encontrou de traduzir em linguagem simples os direitos que os consumidores têm e os canais para acessar do Estado caso seus direitos não sejam garantidos pelas prestadoras. Bom, a gente viu um VT muito interessante, que aqui eu gostaria de pontuar um fato. O portal aí da Transparência, né, eleito a quinta melhor prática da gestão pública, Controladoria Geral da União, né, falou também sobre o papel da educação. Mas um fato que me chamou interessante nesse VT é que, sim, nós temos alguns ministros falando em relação aí, né, à questão do governo, apoiando essa iniciativa, mas a gente vê também no meio do caminho que a gente está presenciando atualmente que o próprio governo está envolvido em escândalos de corrupção. É um pouco estranho você ter, ao mesmo tempo, de um lado aqui, que apura os fatos, mas ao mesmo tempo o próprio governo está envolvido em corrupção. Como que é isso? Então, Júnior, quer dizer, às vezes as pessoas também perguntam como que a gente vai acabar com a corrupção? Nós não vamos acabar com a corrupção, né? O que nós podemos fazer é diminuir a corrupção. Nós podemos ter instituições que controlem melhor a corrupção. Nós podemos ter órgãos que punam com mais eficácia os agentes corruptos, né? Mas a relação do Estado com o meio privado, ou o próprio, digamos, tráfico de influência, né, existente em governos, em partidos políticos, né, esse tipo de coisa é muito difícil que isso acabe por sempre, para todo sempre, né? Nós não somos anjos, os políticos também não são anjos, né? Eu vejo o seguinte, né? A CGU, o trabalho da Controladoria Geral da União, ele vem sendo aperfeiçoado, né? O que eu acredito é que você precisa ter órgãos de controle que tenham funcionários públicos idôneos, funcionários públicos que também podem ser levados, que podem ser corruptíveis, mas que também podem ser levados a darem explicações em sindicâncias internas, em processos investigativos, processos penais e assim por diante. As instituições, elas continuam em funcionamento. E o que a gente precisa exatamente desenvolver é um entrelaçamento de constituições, de instituições em que haja
autocontrole, né? Aquela ideia antiga lá de que o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, né, que formam o tripé das democracias, né, devem ser autônomos, mas devem ser harmônicos, mas devem ser autônomos, né, em que haja institutos de controle de cada um desses poderes, né, ele parece que deve nos inspirar a buscar cada vez mais instituições que façam cada vez melhor esse trabalho de controle, né. Eu penso que seja por aí que a gente deve pensar. Bom, a gente tem uma outra coisa também, educar para a democracia, que eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente deve debater um pouco aqui na Ação Nacional. A gente tem aquela coisa das relações familiares, vamos voltar um pouquinho lá, vamos viver com a gente agora. Vamos. Na educação dos nossos filhos, frequentemente aí, até anotei algumas coisas aqui, a gente usando aqui, se você fizer isso, eu te dou aquilo, né? Olha, isso é um elemento de corrupção, a gente pode falar que eu estou fazendo trocas com o meu filho, né? Se você fizer isso, eu te dou isso, senão vou te dar. Então, quer dizer, eu estou estimulando isso. Bem como uma situação que favorece, embora de saia justa, né? Aquele típico jeitinho brasileiro, né? Que todo brasileiro gosta de dar, aquele jeitinho. A partir daquele momento que você é pego numa blitz e você quer, de alguma forma, aí, dar um dinheiro para o policial poder te liberar e você ir embora. Eu também faço parte dessa corrupção ativa do Brasil? Como é que é isso? Acho que no ambiente familiar, no ambiente doméstico, né, quando você não está lidando com um organismo público, né, com alguém que vai eventualmente sair das suas funções, né, para cometer um ato ilícito, eu não diria que a troca entre, né, se você jantar toda a comida, você vai ganhar a sobremesa, né? Ou se você fizer a lição, você vai ganhar um presente no final de semana. Não diria que isso é corrupção. Isso é uma troca, talvez não seja o modo mais indicado de educar os filhos, né? E porque sempre vai ter um trabalho, o pai e a mãe sempre vai precisar dar alguma coisa de retorno, né? Eu penso que, um pouco nessa parte educacional, as regras de convivência dentro de uma casa têm que estar sempre muito claras, né, para os filhos e para os pais também, né? Estabelecer um planejamento das atividades em casa, quando que a televisão tem que desligar, quando que é a hora de dormir, quando que é a hora de acordar. Acho que desde pequeno, pelo menos eu tento fazer isso na minha casa. Não é nada fácil. Não é nada fácil, mas é um pouco por aí. Eu acho que as regras estando claras, né, eu acho que a coisa avança. E a tomada de decisão também não é nada fácil, né? Quer dizer, as tomadas de decisão em casa também, já passou o tempo daquele pai, né, que era um pai autoritário, né, e que tomava sozinho as decisões e em que os filhos tinham que escutar quietinhos. Quer dizer, hoje o intercâmbio de informações, os meios de comunicação, a internet, né, me parece que elas inviabilizam essa figura do pai, desse pai autoritário que sempre tem razão, né? Então, um desafio. Eu acho que é mais difícil ser pai hoje em dia do que era antigamente. Porque tanto que o filho já questiona na hora, né? Ele vai acessar a internet. Eu já vi isso na internet, que eu tenho esse direito. Eu tenho direitos, Isso acontece. Mas eu estou falando num sentido assim, do pai também ter aquela responsabilidade. Porque a partir do momento que o pai faz algo na frente de seus filhos e que não é uma forma correta, seja nas pequeninas coisas, né? De ser incoerente, né? Claro. Ou então injusto, coisas desse tipo, de chegar ou receber um troco na padaria, que não sei, sair ganhando nessa. Né? Na verdade, você acaba estimulando isso nos seus filhos, não é isso? Não há dúvida. Eu acho que os pais, eles são, né, o espelho para os filhos, né? Permanecem sendo. E o exemplo, né? Quer dizer, de que forma que você pode educar seu filho, né? Quer dizer, dar um sermão é uma forma, né, que não é muito eficaz, né? Mas o exemplo, né, quer dizer, o exemplo, a afirmação de determinados valores, me parece que esse é o caminho, né? Se você receber um troco errado a mais para você, na presença do teu filho, você devolva a parte que não lhe cabe, né? Esse tipo de prática né, dessa corrupção, dessa pequena corrupção ativa, aí sim é corrupção, né?
dar um dinheiro para o guarda não te multar, isso é um ato de corrupção, né? Você está corrompendo um agente público que está saindo da sua função. A função do guarda de trânsito é multar se você está fazendo alguma coisa errada no trânsito. Se você paga um dinheiro e o guarda não te multa, você está agindo, você é um agente corruptor, né? Então eu penso que no âmbito familiar, o exemplo, a educação para a cidadania, a educação para a democracia, a coisa vem do berço mesmo. A gente pode dizer que a democracia hoje ela é recente no Brasil, né? Sim. A gente veio de uma ditadura militar, que na década de 80 acabou voltando à democracia. O Brasil ainda sabe realmente ou entende esse processo democrático, podemos dizer assim? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu penso que é uma democracia muito jovem mesmo, né? Há ainda, eu acho que é uma parte bastante minoritária na população que aponta, né, que tem saudades do tempo da ditadura. Eu tenho certeza que essas pessoas não sabem exatamente do que estão falando. Aliás, já ouvi falar disso também. Pois é, né? E falar, naquele tempo era melhor. Isso, ou naquele tempo não tinha corrupção. Não tinha corrupção. Né? Não tinha que, porque verdade, ninguém percebia ninguém corrupção. Tinha como né? mostrar, né? Não tinha como mostrar. Não tinham órgãos de controle, não tinha transparência, não tinha autonomia de órgãos públicos. Nem da não imprensa. tinha autonomia, a imprensa estava sob censura, os partidos políticos estavam, de certo modo, também um sistema bipartidário, outorgado por uma Constituição, né, por um ato institucional. Então, não dá para... Esse tipo de comparação é inaceitável, né? Só há percepção da corrupção quando há transparência, só há percepção da corrupção quando há autonomia entre os poderes constituídos para que um possa controlar o outro. Isso é impossível num regime autoritário, isso é impossível, foi impossível na ditadura militar no Brasil, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos falando hoje no Ação Nacional sobre corrupção. E depois, retomando esse assunto, nós vamos falar um pouquinho mais, aprofundar essa questão desse processo democrático aqui no Brasil. Nós voltamos já, fique com a gente.